Hoje a gente vai mergulhar em um dos documentos mais fundamentais de todo o pensamento ocidental, a Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. É um texto denso, sabe, profundamente teológico, mas cuja ideia central, olha, literalmente mudou o curso da história. E essa é a nossa grande questão. Como é que uma correspondência escrita para uma pequena comunidade na Roma Antiga se tornou tão, mas tão influente? Então vamos juntos tentar entender qual é a tese principal, o motor que realmente move toda a argumentação de Paulo aqui. Bom, o autor, Paulo, que era um apóstolo, não conhecia pessoalmente a galera de Roma. Por isso, essa carta funciona quase como a grande apresentação teológica dele. É onde ele organiza e detalha o núcleo do que ele entendia por evangelho, ou seja, a boa nova. E esse versículo aqui é a chave de tudo. Paulo já começa estabelecendo o tema principal. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. E o mecanismo para acessar esse poder não é linhagem, não é mérito, mas sim a fé. Isso já prepara o terreno para todo o resto da carta. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. O mais curioso é que Paulo não começa com as boas novas. Não. Primeiro ele constrói todo um caso sobre uma má notícia, um problema universal que, segundo ele, afeta cada ser humano, sem exceção. E aqui está a base de todo o argumento dele. Paulo afirma que todos nós compartilhamos a mesma condição diante de Deus, uma espécie de desalinhamento fundamental que ninguém por si só consegue resolver. E ele não deixa nenhuma margem para dúvida, né? Essa citação é direta, é poderosa e define o alcance universal do problema. Para Paulo, essa afirmação se aplica a todo mundo, não importa a origem, a cultura ou a religião. O que isso significa na prática é que Paulo vai argumentando ponto a ponto que nenhum grupo está isento. Nem a herança religiosa dos judeus, nem a sabedoria filosófica dos gregos, nada disso é suficiente para resolver a questão. A própria lei, segundo ele, age como um raio-x, sabe? Ela revela a doença, mas não oferece a cura. Depois de estabelecer esse problema universal de uma forma tão forte, Paulo finalmente apresenta a solução. E olha, é uma inversão completa da nossa lógica humana de merecimento, de esforço, é algo totalmente diferente. A solução de Paulo gira em torno desse conceito central, justificação. Para a gente entender melhor, vamos imaginar uma cena de tribunal. A humanidade inteira está lá, no banco dos réus, considerada culpada. A justificação é o ato do juiz, Deus, que bate o martelo e declara o réu inocente. Não com base no que o réu fez, mas por um outro motivo. Essa imagem aqui ilustra perfeitamente o coração do argumento de Paulo. Ele cria um contraste absoluto. De um lado, as obras, do outro, a fé. A justiça não é um salário que se conquista com trabalho, mas sim um presente, um dom, que se recebe pela fé. É uma mudança de paradigma total. E para provar que essa ideia não é nenhuma novidade, Paulo usa uma figura central da história judaica, Abraão. Ele mostra que a própria Escritura diz que Abraão foi considerado justo por causa da sua fé, e isso séculos antes da lei de Moisés sequer existir. Para Paulo, isso é a prova de que a fé sempre foi a base do relacionamento com Deus. Aqui Paulo detalha a mecânica desse presente. Primeiro, é de graça, gratuito. Segundo, vem da graça de Deus, ou seja, do seu favor que a gente não merece. E terceiro, isso só é possível por causa do que ele chama de redenção em Cristo Jesus, o ato que, na visão dele, resolve a questão da justiça. Tudo bem? Então, se uma pessoa é declarada justa, o que muda na prática? Quais são as consequências disso? A partir daqui, Paulo começa a descrever um modo de vida completamente novo, uma nova realidade para quem acredita. O resultado imediato e mais importante é essa mudança de status. Aquele estado de conflito, de condenação que ele descreveu lá no começo, agora é substituído por um estado de paz, de reconciliação com Deus. Paulo, então, coloca lado a lado dois princípios opostos que podem governar a vida. Viver na carne não é só sobre o corpo físico, mas sobre viver segundo a inclinação humana natural, aquela que está desalinhada. Já viver no Espírito é ser guiado e fortalecido pelo Espírito de Deus. No fim das contas, essa nova identidade que vem pela fé traz promessas e um status radicalmente novo. Deixa-se de ser escravo do pecado para ser servo da justiça. Deixa-se de ser órfão para ser filho adotivo e herdeiro. E por fim, vem a segurança de um amor do qual absolutamente nada pode separar quem crê. Nos capítulos finais, Paulo muda um pouco o foco. Ele sai da teologia mais profunda
e vai para a aplicação prática, para o dia a dia. Como é que essa nova realidade de justificação e vida no Espírito se parece numa comunidade de pessoas? Paulo argumenta que a resposta mais lógica a essa misericórdia imensa de Deus não são rituais religiosos, mas entregar a vida inteira como um ato de adoração. E isso envolve uma transformação que começa por dentro, que muda o jeito de pensar e, por consequência, o jeito de viver. E é aqui que a gente vê como aquela teologia grandiosa da justificação pela fé se traduz em ações bem concretas. Amor, paz, perdão, submissão cívica e, acima de tudo, acolhimento mútuo, especialmente com quem tem opiniões diferentes sobre questões secundárias. O amor, no fim, se torna o cumprimento prático da lei. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. A visão de Paulo é de uma comunidade onde o status não vem do mérito, mas do dom, onde as diferenças são superadas pelo acolhimento e o amor é a ética central. Em um mundo tão dividido como o nosso, como essa ideia de 2000 anos atrás sobre a graça pode nos desafiar a construir comunidades melhores e mais unidas hoje em dia?